tarde. Boa tarde! Como vão vocês? Começando mais uma live de leitura de tarô. Vai ser leitura de tarô para os signos. Como vão? Sou a Ale Rocha, taróloga reikiana e apômetra. Eu estou nas outras mídias como Ale Rocha na web. E vocês também podem acompanhar o meu programa Oca Mística, mensagens semanais de tarô na web rádio casileoca.com/programacao. Vou fazer aqui a leitura de tarô para os signos. Vamos ver uma leitura aberta. Você vai se conectar com aquilo que fizer sentido para você, o que ressoar em seu coração. O que não fizer sentido, não ressoar, você pode entregar a Deus, devolver para a Mãe Natureza. Mentalize o seu signo, seu ascendente, a sua lua principalmente. Por isso que é interessante ver também os outros signos para saber o que vai bater aí no seu coração, dependendo da sua área de trabalho. Eu sempre assisto tudo, porque como a gente tá com todos os signos espalhados aí no nosso mapa astral, de repente bate o coração aqui, você pensa, puxa, isso acho que serve para minha área de família, acho que isso serve para minha área de viagens, etc e tal, etc e tal. Você que vai saber. Ou fique à vontade, se você quiser ver apenas o seu, depois eu vou deixar aqui a minutagem. Eu agradeço muito a presença de todo mundo aqui. Deixei separada, cada vez mais estou organizando este canal, além da playlist atemporal, com as leituras de tarô atemporais, também já organizei a playlist Banho de Ervas. Gente, não tem como errar. Ah, eu queria um banho de ervas. Tá lá, banho de ervas. Não tem como errar. Já vou organizando sempre os cortes, depois no futuro, quando eu fizer algum vídeo específico a respeito, vou deixar lá também, para que vocês possam acessar. Oi, Mira! Tudo bem? Bem-vinda! Obrigada, Mira, pela sua presença. Que bom, fico feliz. Hoje a gente vai ler para os signos, para o mês de setembro. Vamos buscar aqui as inspirações para cada mês. Vamos buscar aqui também algumas. Vou separar aqui também para cada signo já. Estou deixando tudo separadinho, organizadinho. Umas velas especiais para vocês acenderem, para vocês terem uma energia mais nesse mês. Vai ser caprichada essa live. Pode deixar a curtida, pode deixar a descurtida de vocês, ou comentário, ou emoji depois que acabar a live. Vou deixar a minutagem, já falei isso, vou deixar a minutagem depois, gente. É que demora um pouquinho para o YouTube processar as informações e organizar tudo, mas eu vou fazer. E a gente não vai demorar para começar a nossa live, não. A gente já vai fazer. Tenho as lives depois dia de semana. Essa aqui eu tinha que ter feito na sexta, não consegui. Por isso que eu tô. Sexta? Quinta? Eu ia fazer na quinta. Mas tudo bem, né, gente? O importante é que a gente está aqui agora. Quem quiser se inscrever aí no canal, pode se inscrever. Eu agradeço muito a sua presença, a sua confiança. Quem quiser ler tarô comigo especificamente, pode agendar um horáriozinho. Depois mandar sua pergunta também, eu leio. Agora vai ser aquela leitura atemporal e eu vou começar. Oi, Val, tudo bem? Como vai? Olhar para as runas. Ai, Val, eu vou lá olhar. Eu vi que você postou no Instagram. Ai, que adoro! Pipoca, adoro, Val. Eu vi que você postou a sua leitura para o mês de setembro. Depois não tive tempo, porque eu ia assistir a sua também. Eu falei, não, calma, não quero spoiler do mês, calma. Mas eu vou ver a leitura de tarô do mês de setembro com as runas da Val aqui, olhar para as runas também. E quem quiser ver a live que nós duas fizemos juntas, atemporal, está aqui também na playlist atemporal. Ai, gente, tô entusiasmada, tô feliz que eu estou conseguindo fazer essa live hoje. Tô bem feliz, porque a gente teve um pouquinho de complicação essa semana.
Mas é a vida, né, gente? É a vida e é bonita. Desculpa. Vou começar. Vocês me falem aí no chat também, ou nos comentários, para quem chegar na gravação, se você prefere ver a mesa, me ver. Eu sempre pergunto isso, não sei. Eu vou ficar fazendo assim, acho que fica mais fácil, mais rápido, em vez de eu ficar trocando de câmera. Vai ficar mais fácil eu só falando e mostrando as cartas para vocês, para facilitar a minha vida aqui. Tem alguma coisa, algum recado que eu queria passar e eu estou esquecendo. Bem na minha cabeça, vai embora. Que delícia. Vai acontecer. Tá bom, gente. Vou começar. A gente vai. Ah, lembrei. Essa força que a gente vai buscar hoje é para o mês de setembro, para os eventos que vão acontecer agora, situações, mas eu vou mentalizar para que elas ressoem ainda durante um ano. Ou seja, pode ser que tenham situações aqui que comecem agora, em setembro, e as consequências vocês vão sentir ainda ao longo de 12 meses. Compreenderam? Beleza, bora andar. Nós vamos pedir aqui a Deus que nos ilumine para começarmos esta nossa linda leitura de tarô. Na minha opinião, ela é linda. Pronto, falei. 6h50. Áries, o que o mês de setembro te reserva, Áries? Nos vários setores da vida, o que será que vai acontecer? Áries, cuidado com as decisões que você tomar neste mês de setembro, principalmente em relação à vida prática, material, dinheiro, finanças, porque podem acontecer complicações, podem acontecer conflitos. Sabe aquela famosa egrégora, aquele pensamento que todo mundo fala que Áries é impulsivo? Controle-se. Pense muito bem quando você tomar alguma decisão, porque essa impulsividade, que eu nem gosto muito de falar para não ficar parecendo clichê, mas às vezes bate sim. E pode bater forte agora esse mês. Cuidado, porque isso pode te trazer conflitos. E eles não vão ser fáceis de solucionar. Você vai ter que ter muita paciência, muito tato e delicadeza. Eu sei que é difícil, porque eu sou de Áries, tá bom? Então eu tenho um lugar de fala aqui. O quanto é difícil ter esse trato, principalmente com colegas de trabalho, com pessoas com quem você trava parcerias comerciais de qualquer maneira. Se você trabalha com público, por exemplo, esse mês você vai estar aqui assim, ó, na tampa. Bem complicado. Se segura, controle suas emoções. Olha só a nossa querida rainha de copas vindo falar para você, pelo amor de Deus, controlar as suas emoções, porque isso pode te atrapalhar. Calma, tem esperança, calma, é só você fazer isso aqui, esse controle de suas forças emocionais, mas a espiritualidade não vai largar a mão de você. Com certeza a espiritualidade não te larga a mão, vai cuidar de você, vai estar junto com você, vai estar muito atuante, porque quanto mais irritada você ficar, mais a espiritualidade vai tentar te ajudar. Tentar. Vai depender de você aceitar essa ajuda. Então, escute muito bem a sua intuição para receber essas recomendações de uma maneira bem direta da sua espiritualidade. Entenda da maneira que você quiser. Quando eu falo a palavra espiritualidade, é para você traduzir dentro dos seus conceitos, das suas crenças. Alerta também para a área de afetiva, discussões, né? Desperdícios. Então, você se segura nessa área também para você conseguir se apaziguar na área afetiva, Áries. E nem tudo está perdido. Você, com diálogo
força e na paciência. É possível até que você consiga ter resoluções. Interessante, né? Então, ou seja, é canalizar. Já que você vai estar com essa energia tão forte, canaliza isso de uma maneira produtiva. Em vez de sair discutindo à toa, você se concentra para ver os pontos positivos e negativos da relação que você está vivendo ou está começando, e aí sim ver o que vale a pena para você. Arianas ainda tem bastante chance de ter grandes resoluções de questões judiciais, questões legais, tá aí caminho aberto para uma resolução. Não sei. Gente, são várias leituras, você vai me dizer o que faz sentido para você, mas tem bastante caminho aberto aí, realmente bacana, tô feliz para alguém que está aí precisando resolver algo jurídico, algum contrato, alguma coisa de papelada, Áries. Esse mês vai ser muito bom para você e espero que dê certo mesmo. Ariana, separei para você também o seguinte, ó. Antes da live, eu também fiz aqui uma cartada especial para que você tenha uma força a mais nesse mês. Então, nesse mês, você, se quiser, se fizer parte de suas crenças, se fizer sentido para você, acenda uma vela para São Cosme e Damião ou para os Erês e Beji. Traduza. Para você ter essa força, e tem tudo a ver com a força de Áries isso, né? Que é essa força do início, esse ímpeto, essa garra. E quando a gente está tão em conflito, quando a gente está tão conturbada e essa força a gente quer canalizar e não sabe como canalizar direito essa força. A Ibejada, os Erês, São Cosme e Damião, eles fazem uma cura emocional tão fabulosa, que é muito abençoada, é muito gigantesca. Então, acenda uma vela. Na dúvida, sempre vela branca, gente. E algum lugar seguro que não vai causar acidentes. O importante é isso para vocês. Vou para Touro. Oi, Fabiana, Marlene, tudo bem, minhas queridas? Que bom vocês aqui me dando apoio. Muito obrigada, viu? Muito agradecida. Eu já li para Áries e ó, hoje vai ser assim, porreta. Vai ser porreta para todos os signos, vai ter dica aqui, vai ter tudo e vamos ver que eu quero vocês bombando esse mês. Essa leitura é tanto para o signo solar, o ascendente, a lua e estou mentalizando que começa agora setembro, mas que vai reverberar alguma coisa ainda, vocês que vão me dizer no futuro, ao longo dos próximos 12 meses. Ou seja, se ao longo de um ano, se você quiser retomar esse vídeo, pode retomar e ver o que está fazendo sentido na sua vida. Agora, vamos para Touro. O que setembro te reserva, Touro? Ah, Touro! Que abundância de trabalho! Gente, ai que delícia! Eu quero ver onde está o touro do meu mapa agora também. É isso, gosto. Gente, trabalho, sucesso, prosperidade para Touro. Abundância, coisas novas vindas através de sua dedicação, de sua inteligência, de seu trabalho. Novidades para acontecer também nessa área de trabalho. Estou feliz com isso. E muitas bênçãos espirituais mesmo. Touro. Espiritualidade com você o tempo todo. E sabe o que tá bacana também? Esse mês tá muito bacana para você conseguir controlar os seus instintos mais negativos, aquilo que te atrapalha. Tá muito legal para você conseguir vencer isso, ter domínio sobre si mesma. Muito bem, tô a fim que isso aconteça mesmo. Um novo ciclo se começando.
algo novo e abundante acontecendo na sua vida, principalmente na área afetiva. Tô contente. Você conseguindo se descarregar das coisas negativas do seu passado, caminho aberto para isso, para Taurina realmente se desvencilhar daquilo que não estava prestando. E tem gente aí que vai levar um pé de taurino, que não vai entender nem de onde veio esse pé. Vai levar aquele fora que taurina vai olhar e vai falar assim: rua, área, tchau e benção. Aliás, a benção fica comigo. Tchau, só tchau. Vai ser assim, taurina. Gente, taurina, que energia! Meu Deus do céu! Ah, que lindo! Muito lindo, realmente uma afetividade nova vindo para Taurina. Não é à toa que ela está a fim de se desvencilhar do que estava antigo e não estava prestando, porque ela já está olhando lá para frente, meu amor. Taurina vai receber bênçãos. Esse mês está lindo de ter um novo encontro. Escuta a sua intuição. Sua intuição vai estar gostosa, bacana, te falando: vai por ali. Ali tem uma coisa legal para você. Pode ir. A intuição, escuta ela. Que eu fico doida quando a gente fala assim, escuta. E eu sei porque eu já fiz isso. Você recebe aquela intuição, você fala: ai, eu acho que não é comigo. Pelo amor de Deus, pega e vai e conquista, porque tem coisas muito belíssimas para Taurina esse mês. Não tá brincadeira, não. Deixa eu ver aqui mais um pouquinho. Ai, tanta coisa boa. Taurina podia emprestar pra gente, né? Harmonia, equilíbrio, só coisas boas para Taurina mesmo. Estudos, aberto o campo de estudo para você também, Taurina. Se dedique, você que estava aí com alguma questão ainda em haver, na dúvida, para conseguir fazer os seus estudos, vai ter solução. Alguma solução vai surgir que você vai conseguir o financiamento, um dinheiro, equilibrar suas contas, uma bolsa, uma faculdade pública, alguma solução bacana vai se abrir agora em setembro para você e ainda vai reverberar. Preste atenção, você que tem desejos de estudar, mantenha-se no foco, porque está aberto o caminho para você. E como é que eu sempre digo? Eu falei caminho aberto, eu não falei sofá. Significa que é para você correr atrás, né, Taurina? Quero saber também o seguinte, ó, Taurina, para você, você vai acender uma vela, se você quiser, este mês, para São Bartolomeu ou Oxumaré. Interprete como você quiser. A energia que você vai pedir é essa energia da renovação. Eles vão te trazer essa renovação dos teus caminhos. Vela branca, simples. Aquilo que estava negativo para ser transformado em positivo, uma nova oportunidade, mas surgida dessa transmutação. É a energia forte que você vai pedir, é dessa renovação, transmutação. Essas bênçãos para começar o novo, se desvencilhando do antigo. Aí é que está a força, ou de São Bartolomeu, ou de Oxumaré. Interprete como você quiser. Se você quiser também acender esta vela para te inspirar ao longo do mês de setembro. Oi, Fernanda, tudo bem? Eu respondo perguntas. Eu estou fazendo agora a leitura dos signos do mês de setembro para o mês de setembro, começando agora em setembro, ainda vai reverberar essa leitura ao longo do ano, ao longo de 12 meses. Se no final dessa cartada, quando eu chegar lá depois em Peixes, alguém tiver aqui na live que quiser que eu leia ao vivo, eu leio ao vivo. Ou então também, eu não vou ler agora enquanto eu estou lendo o tarô, tá? Para os signos. Mas se você quiser me mandar a sua pergunta para eu ler fora da live, pode mandar nesse número aqui, 11 97625 1768, é R$ 18 a pergunta para eu ler fora da live.
Durante a live, R$ 10 seria depois que eu ler aqui para os signos. E eu preciso que mande o comprovante para esse número aqui, que também é o meu WhatsApp. Se você estiver em algum lugar fora do Brasil que não tem acesso a Pix, eu uso a Wise, que é esse meu código aqui de identificação. Muito obrigada, viu, Fernanda, por aparecer. Ah, quem nunca deixou de ouvir a intuição? Eu não sei. Não sei? Imagina. Imagina. Ai, Jesus, nem me fale, né, Val? Pelo amor de Deus. Tô craque aqui hoje, hein? Vamos já para o signo de Gêmeos, maravilhoso. Cadê meu horário aqui? Gêmeos. Assim eu anoto, depois fica mais fácil eu achar na minutagem para vocês. Gêmeos, o que setembro guarda para você neste mês? Gêmeos, que leitura interessante em relação à espiritualidade para você. Realmente uma recomendação belíssima da espiritualidade para você. Que lindo! Mantenha a tua fé. Mantenha a tua fé. É a frase que você vai escrever e vai colocar ali em algum lugar visível para você sempre enxergar. Esse mês, o seu coração vai encontrar tanto conforto, vai ser reconfortado. Coisas belas ainda vão acontecer com você. Mantenha as suas esperanças. Você é amparada. Você recebe força divina esse mês, em seus propósitos, em suas necessidades, em seu coração, aquilo que está apertando o seu coração. Escute a voz divina que vem por meio da espiritualidade para você. Os seus propósitos vão ser alcançados. Tudo que for dentro da lei, da justiça, da lei maior e da justiça divina. Tudo isso está vindo esse mês para te auxiliar, para te amparar. Escuta essa voz divina que vem falando com você e esse mês vai estar muito presente. Se você é uma pessoa que pratica alguma religião, esse mês é para você praticar com o seu coração. Presta atenção nisso, tá bom? Não é só um aspecto formal. Não é a gente ir lá no nosso templo religioso, cumprir ali com as obrigações do horário, enquanto está com a cabeça pensando no conflito lá de casa, a língua falando lá do conflito do trabalho, os olhos olhando para o que está acontecendo. Não, vai e é para você se conectar realmente com o que está acontecendo, com as forças e energias daquele solo sagrado. Esse mês é imprescindível para você fazer isso, para você ter este amparo real da espiritualidade que vai agir em nome de Deus na sua vida. Isso é magnífico. E tem tantas coisas boas, porque você vinha com o coração. Tô vendo gente aqui de Gêmeos que vinha com o coração apertadinho, cansadinho. Já algumas pessoas até bambeando na sua vontade. Bambeia não. Porque o teu caminho é tão lindo, Gêmeos. Não bambeia, não. Força, você vai conseguir. Olha aqui a espiritualidade correndo para te falar. Você vai conseguir. Tenha fé. Vai dar certo. Você trabalha para isso, para dar certo. Algumas pessoas aí vão ver de Gêmeos uma renovação, uma conquista na área de trabalho. Uau! Tem gente aí que vai ter promoção. Uau! Vai pagar a pizza do mês, Gêmeos? É isso? Promoção. Novas aberturas, promoção, ou se você tem um negócio, você pode ser que esse mês, a partir desse mês de setembro, você tenha uma grande força para abrir filial ou expandir o seu negócio. Se você é da pessoa que faz os corres autônomos,
também uma abertura maior de negócios para você. Quem está aí prestando concurso público, dedique-se que vai valer a pena. Vai valer a pena, gente, só riqueza. Tô feliz, Gêmeos. Ah, mas não é à toa que veio. Sabe quem que você pode acender vela este mês? Na dúvida, eu sempre recomendo a vela branca, porque é a mais coringa que existe. Existe para cada orixá ou santo, energia, uma cor específica. Mas para facilitar, porque eu sei que estou falando com pessoas que estão em diferentes regiões do mundo, do Brasil, nem sempre tem acesso a velas coloridas, você, se quiser acender uma vela branca para São Jorge ou para Ogum, ele é que vai te dar essa força. Ele vai te dar garra, energia. E eles não são os santos, orixá, de guerras exteriores apenas. Está falando da nossa guerra interior, para eu vencer a mim mesma e assim conseguir progredir e realizar os propósitos. Acenda essa vela, se você quiser, para te dar essa força, esse axé, essa energia. Fabiana Aragão. Eu o quê que você tá chorando, Fabiana? Chora não. Olhar. Ali a Val, olhar para as runas. Minha nossa, essas leituras em completa sincronicidade com minhas runas. Tô doida. Eu quero muito justiça, foco, se mexe que as coisas vão engrenar. Jesus, justiça, você nem me fale de justiça. Você não viu as outras velas que eu puxei para ler. Teve uma hora que eu falei assim, mas não é possível? Só vai dar isso? Incrível, que legal! Mas é por isso a gente tá muito sintonizada. Eu quero ver, eu só não li a sua leitura que eu falei, vai ser spoiler, tenho certeza. Por isso que eu não vou lá, depois eu vou lá no seu canal olhar para esse runas para bater ali, ó. Gêmeos, coração apertadinho, entendi, Fabiana, mas vai melhorar. Viu aí a mensagem que saiu? Retoma essa mensagem, anota os pontos principais, se você precisar, e deixa assim algum caderno, algum diário seu para você ir retomando isso, para te ajudar. Agora, deixa eu me organizar aqui para eu ir para Câncer. Ah, que coisa linda. Gente, tá tão sintonizado. Aí. 20. Câncer. O que setembro guarda para Câncer? Estou vendo que Câncer vai tomar um rumo bem importante na área afetiva, na área profissional. Muito sucesso. E vamos ver que alerta é esse aí. Que tá vindo um alerta também, Câncer. Afetivo, emocional. Eu vou falar mais a palavra emocional agora do que só afetivo, amoroso. Pode ser que ressoe ali para algumas pessoas, mas eu vou buscar a palavra emocional porque é mais abrangente para as várias emoções que Câncer vai viver este mês de setembro ou a partir deste mês de setembro. Uma força para você se dominar. Uma força tão bacana para o seu autodomínio. Você vai receber, você vai se energizar com autodomínio, saber escolher o que fazer, saber entender o que está acontecendo no seu coração, nas suas emoções. É com isso que você tem que sintonizar. Se ao longo desse mês você se sentir desequilibrada, lembra dessas imagens aqui e fala, sim, eu consigo me equilibrar. Sim, eu consigo dominar as minhas emoções, eu não vou me deixar abater. Sim, eu vou conseguir escolher o que é meu e o que é do outro, deixar separado, compreender isto. Bem importante, Câncer, para você. Vai te dar, por isso que eu vou puxar a palavra emocional, vai te dar força, inclusive, para você conseguir ter mais autocontrole no ambiente profissional. E realmente tomar as decisões mais assertivas para você.
de falei ali, ó, separar o que é seu e o que é do outro. Na área profissional, separar o que é o seu assunto do assunto dos outros, não se deixar envolver em conflito, não se deixar envolver em fofoca, não se deixar envolver em situações que não te dizem respeito, até mesmo não aceitar o que não é legal para cima de você, falar não, não vou fazer isso, não é a minha função, não vou fazer e ter o jeitinho certo de conseguir isso. E você vai ter abundância. Isso aqui é para você ter abundância. Essa separação emocional, esse autocontrole vai te ajudar também na área de abundância, finanças, negócios, tudo que tem a ver aí com essa parte material. Na parte, então, de relacionamento, é que você vai prestar um pouco mais de atenção, sempre lembrando deste equilíbrio. Sempre lembrando do limite que você tem que estabelecer. Porque tem canceriana aí que está precisando aprender esse limite para não se deixar levar em conversas alheias, mesmo que seja da pessoa com quem você resolveu se unir ou está namorando, para você não desperdiçar o seu dinheiro, meu amor. Para você ter essa autonomia financeira. Eu vivo falando isso. Em um relacionamento afetivo, é necessário ter a autonomia financeira, cada um saber ali as suas finanças. Se você convive com alguém, parceiro, casado, companheiro, etc e tal, e cada um tem um tipo de rendimento, uma quantidade de rendimento, tem que saber fazer a proporção. Então, canceriana, presta atenção nisso, para você não ficar abarrotada de informações, abarrotada de compromissos que você não vai conseguir arcar. Se uma pessoa do casal ganha, faça de conta, R$ 1.000, a outra ganha R$ 5.000, não dá para repartir meio a meio a conta. Não dá, tem que fazer uma proporção aí. Canceriana, vamos fazer essa força para você conseguir se separar dessa relação. Não estou falando separar da pessoa, dessa confusão aí de finanças. Estou falando da pessoa, isso aí é com você se você quiser também, né? Mas estou falando de separar as contas, as finanças, para que isso não atrapalhe você. Tudo bem? Canceriana, eu vou também te falar uma vela, se você quiser acender, para te trazer força esse mês. Existem várias cores, eu vou sempre recomendar aqui a vela branca para facilitar, porque eu sei que tem pessoas de várias partes do mundo assistindo, nem sempre todo mundo tem acesso às velas coloridas, então você pode acender uma vela branca para ou São Pedro, ou Xangô, aquilo que fizer sentido para você. Ou então você acenda uma vela branca a Deus, pedindo este equilíbrio, esta força para você de saber ter este autocontrole, este equilíbrio é a palavra-chave para você. E a justiça tem a ver com isso, justamente. Tá bom? Agradeço muito, Câncer. Ai, eu também tirei Ai, Jesus. Eu também tirei runas pro... Não, tirei runas. Li tarô também pro Inominável. A Val, a Lê dando uma lapada com todo respeito e delicadeza nas cancerianas. Choque de realidade, que chama choque de realidade, meu amor. Choque de realidade. Ai, às vezes eu começo a ler assim, aí eu dou assim, meu Deus do céu! Eu fico, meu Deus, eu pareço uma doida falando, vozes da minha cabeça. Nem tô vendo a pessoa, eu tô aqui falando com a coitada da canceriana. Ai, Jesus. Vamos lá para Leão? Eu vou aqui ler essas lindas cartinhas também. Vou continuar, vou anotar aqui onde eu tô. Vamos embaralhar. Ai, gente, tô feliz com essa leitura. Era para eu ter feito quinta-feira e eu não consegui, mas estou fazendo hoje. Oi, Leda! Tudo bem?
Ali, ai, que bom. Ó, pergunta da Leda: é verdade que a vela tem que ser acima da cabeça? Leda, antigamente se falava muito isso, era uma crença que algumas pessoas tinham antigamente. Claro, se alguém sente que tem que ser assim, tudo bem também. Mas eu participo da seguinte linha de pensamento. Pode ser em qualquer lugar que a pessoa consiga acender a vela. Você pode acender a vela onde for possível para você, desde que seja em segurança. Então, não vai acender perto de uma cortina, ali onde você sabe que o bichinho vai brincar, a criança vai mexer. Então, até tem, acho que essa. É, Leda Leão. Daqui, eu já vou ler Leão. Então, acho até que tem a ver um pouco, essa tradição deve ter começado desse jeito, vozes da minha cabeça. Deve ter começado desse jeito, porque lá no alto, criança não chega, bichinho não chega, a não ser minhas gatas. Mas o importante é você acender a sua vela onde esteja em segurança e onde for possível para você. Porque para pensar, estamos em tantas realidades, estou falando com pessoas que vivem em mansões. E eu estou falando com pessoas que vivem em um quartinho. Imagina se o único lugar que a pessoa tem para acender é ali, faz de conta no banheiro. Ela não vai acender, Deus não vai atender, os orixás, os santos não vão atender porque está naquele lugar. Se o coração dela está pedindo essa ajuda, entendeu? Eu acho que sim, que vai atender sim. E a vela não é, a gente fala acender para o santo, acender para as energias, mas a vela é para nós. O santo já tem luz. O anjo já tem luz. O orixá é pura luz. Eles vão usar a energia dessa vela para nos tratar. Porque estamos na matéria, então precisamos da matéria. E eles vão usar essa energia da matéria, da vela, para aquilo que nós estamos precisando. Então acende onde você quiser, onde for possível para você, desde que seja com amor e com segurança física. É importante sua pergunta, viu, Leda? É sempre importante eu falar isso aqui também para as pessoas. E já que a Leda Leão chegou, a gente vai ler para Leão. Vamos lá. Se minha gata deixar, porque eu não estou mostrando aqui para vocês, mas minha gata tá toda serelepe aqui na mesa já, de novo. Eu só vou anotar aqui, Leão, Leão. Muito bem. Leão. Setembro. O que é que Leão vai fazer nesse mês, ressoando ao longo de 12 meses, esta cartada? Lembre-se disso, Leão. E eu ainda vou te dar também a dica de uma vela para você acender também. Essa live hoje está muito completa. Meu Deus, não sei nem que horas eu vou acabar essa live hoje. Tô feliz, Leão. Coisas boas para acontecer na sua vida. Renovação. Esperança para você, Leão. Que delícia de equilíbrio, equilíbrio emocional. Ai, meu Deus, calma que é muita coisa boa acontecendo na vida de Leão. Caminhos abertos para a sua prosperidade, caminhos abertos para a sua afetividade, a espiritualidade conseguindo, finalmente, graças a Deus. Chegando em Leão e falando, oi, Leão, e você respondendo. Olha que coisa, porque a espiritualidade fala com a gente o tempo todo, mas a gente escuta, a gente responde. Leão vai responder, porque Leão vai escutar, sua intuição vai estar ótima esse setembro, para que você tenha esse equilíbrio, principalmente em família. Que coisa gostosa encontrar pessoas bacanas da sua família. Entenda a família, você que vai me dizer como você quiser. É a sua família de origem, a família que você formou, a sua família espiritual. Eles estão muito perto de você e vão atender você, vão falar com você. Que felicidade. Projetos novos, Leão? Tem Leonina ou Leonino com projetos novos, inclusive talvez de viagem a trabalho? Caminho aberto, conquistas, parceiro comercial chegando, ou um chefe te dando destaque, ou um novo sócio, um novo parceiro comercial, alguém aí para te ajudar, te auxiliar a te alavancar na sua profissão, um mestre,
para te alavancar nos seus estudos. Também está aberto para isso, caminhos abertos de prosperidade. Gente, aproveita, pelo amor de Deus, é caminho, não é sofá. Para você caminhar, é para você fazer. Não vai falar para mim, ai, tá tudo bem então, vou ficar aqui esperando. Não tá tudo bem nada, vai. É para você correr. Porque tá aberto, mas é para você fazer. Realização, o espírito, o fogo de realização que tá aí para te promover algo bacana. Ai, tem gente prestando atenção em você, hein, Leão? Ai, sempre tem alguém prestando atenção em Leão, né? Como não vai prestar atenção? Sempre tem alguém. Deixa eu ver aqui, Leão. Tá bonito. Assim que eu gosto. Trabalho, tá? Trabalheira, conquistas, sim. Leoninas, arregassem as mangas e realizem. Principalmente como eu acabei de falar, quem está ali no projeto. Ah, o que eu anotei aqui? Confundi. Principalmente quem está com algum projeto de trabalho novo, negócios a acontecer. Aqui. Leão, é o seguinte, ó. Quero saber qual leonina que está aí com algum conflito para ser finalizado, que está vivendo algum tipo de conflito, algum tipo de discussão, algum ambiente que você não está mais aturando, que você achava que ia ser bom, que você achava que ia ser próspero, mas que esse ambiente você já percebeu que não está bacana, que não está legal. Então você ficou meio que ensanduichada. O que é isso? Algum tipo de situação onde você acha que tem algo que vale muito a pena, mas você está envolvida em conflitos. Entendeu? Porque eu não entendi. Então você que tem que me explicar. Eu já vivi isso na área de trabalho. Então eu já vivi isso na área de trabalho. Eu tinha alguma coisa que era muito boa, mas eu era ensanduichada ali em conflitos e problemas, mas eu ficava ali por causa daquele aspecto positivo que para mim estava valendo. Até a hora que não deu mais. E paciência. Você está vivendo isso? Vamos ver um pouquinho de solução para você, então? Se é isso que está acontecendo com você, seja lá em qualquer setor da vida, tá? Isso aqui está muito geral. Nesse sentido, o que o tarô está recomendando? Que você olhe para o conflito de frente. É para você encarar a realidade. É realmente isso que você quer viver? É realmente imprescindível para você estar nessa situação? Você acha que o que está de positivo realmente está valendo a pena em relação ao que está de negativo? Porque aqui está me dizendo que não. Aqui está me dizendo que você está se sentindo sufocada, cansada, que você achava que ia ser alguma coisa boa esse lugar ou essa situação e você está percebendo que não. Então, Leonina, para de se auto-enganar. Pronto, falei. Já falei logo de cara. Para de se auto-enganar. Você viu? Você tem coisas boas para você viver. Tá bom, Leonina? Ai, meu Deus do céu. Agora entendi por que veio essa vela para você acender. É para você parar de se auto-enganar e você deixar ir embora aquilo que deve ir embora, finalizar. Não é porque tem uma coisa que é positiva que você tem que aturar tudo que está negativo aí, não. Pelo amor de Deus. Esse mês, Leonina, se você quiser acender uma vela, e eu vou recomendar a vela branca, que é uma cor mais coringa, é fácil de achar em qualquer lugar, você pode acender uma vela para São Bento ou para Omolu. Tem gente que não gosta de falar Omolu e fala Omolu Obaluayê.
Vai da sua linhagem, daquilo que você acha que faz sentido para você. Mas o que é importante aqui nessas figuras? O importante nessas figuras, quando você acender a vela branca, oferecer a Deus e oferecer ou a São Pedro, ou ao Molu, ou ao Molu ou ao Baloaiê, como for do seu entendimento, pedindo então essa força para você fazer essa finalização. Esse corte. Para você ter essa força de você tirar, se retirar, aliás, do lugar que não está te fazendo bem. É doloroso? Sim. É difícil tomar uma decisão assim? Sim. Por isso que acender uma vela a eles, ou a um ao outro, vai te dar essa força para você conseguir caminhar. Porque para você ter o novo, é preciso deixar muitas vezes o antigo ir embora. Para você abrir os seus caminhos, você precisa se desvencilhar dos velhos caminhos. Leão. Voltei aqui. Isso é normal para leão, se encanta fácil demais aí, tá vendo? Por isso que eu falo, anota os pontos principais aqui dessa mensagem, que é uma mensagem para acontecer agora em setembro, mas que vai reverberar ao longo dos próximos 12 meses. Então, você pode deixar anotado e ver o que vai ressoar ao longo dos próximos 12 meses também. Ai, tô adorando, gente. Virgem. Agora eu vou começar para vir. Eu tô muito porreta, hein? Tô muito porreta. Eu vou vencer essa live. Vou vencer sim. Pelo amor de Deus, eu vou anotar aqui o meu virgem. Cadê? Onde eu tava? Essa minha caneta. Virgem, o que setembro guarda para você? Essa leitura vai reverberar ao longo dos próximos 12 meses, começando agora em setembro. Então, se você acha importante alguma coisa aqui dessa leitura que vai bater no seu coração, tanto as pessoas do signo de Virgem, quanto o ascendente, quanto a lua, anota e deixa ali para você relembrar, ou salva o vídeo para você relembrar depois. Notícias novas para Virgem. O que? Não sei, você que vai me dizer que vai acontecer em setembro, que você vai ter uma notícia que você estava esperando. Alguma informação. E vai ter para os dois gostos. Vai ter gente que notícia nova para quem estava esperando, notícia inusitada e muito transformadora para quem não estava esperando coisa nenhuma. É notícia nova, pelo amor de Deus. Todas as cartas aqui de caminho apareceram. Vamos lá. Ah, meu Deus do céu. Olha, Virgem. Algo vai acontecer na sua vida. Você vai receber alguma notícia, vai ter alguma grande finalização de alguma etapa, mas um chamamento mesmo divino para começar algo diferente. Vai ter um corte acontecendo também. Essa notícia vai te trazer alguma notícia de algum tipo de corte. Do que? Não sei, é uma cartada geral. O específico eu teria que ver especificamente com você. Olha aqui para a gente agendar o tarô e saber o que é. Mas, no geral, vamos ver o que ressoa, ou no seu íntimo, ou na sua maneira de lidar com as pessoas, com a sociedade, ou ali na sua área de afetiva, emocional. Alguma notícia vai acontecer inesperada. Também vai acontecer alguma mudança muito grande. Você está com uma força de transformação, de mudança emocional gigantesca. Essa aqui é a grande guinada emocional. X. Veja aí dentro da sua realidade. Tem gente que vai casar, tipo assim, solteira. Ai, meu Deus do céu, me pediu em casamento. Resolvi pedir em casamento. Alguma coisa assim. Ou você estava se sentindo meio parada, meio cansada. De repente, pá, encontrou aquela pessoa maravilhosa.
Entendeu? Alguma coisa que vai dar uma guinada na sua vida, e você que estava ali meio que paradinha, no empate. Ah, mas Alexandra, já estou casada. Não tem nada, tô aqui de boa na lagoa. Sim, meu amor, vai que você já tá casado, você já tá ali vivendo, e aí vem alguma coisa bacana que transforma a sua relação, renova a tua relação. Isso está valendo para todo mundo, essa renovação, essa transformação e mudança na área afetiva, trazendo coisas boas, equilíbrio, axé, felicidade. Ai, que delícia! Preciso explicar mais? Meu Deus do céu, só aceita, Virgem, só aceita que vai ser bom. Ai, Jesus. Vamos ver. Também, realmente é o período das transformações. Que interessante. Esse mês para Virgem. Realmente, é um período aí, ó, Virgem, começando para você em setembro, de grande abundância, coisas bacanas e bonitas acontecendo na sua área emocional, afetiva e saúde mental, tá? É um mês para te trazer ajuda muito grande na sua área de saúde mental. Se você precisava procurar uma psicóloga, você vai achar. Se você já está numa psicóloga, de repente você vai chegar numa etapa aí do seu acompanhamento que você vai ter alguns insights especiais, alguns insights bacanas acontecendo na sua vida. Que bonito isso! Você tendo mas tem a ver com isso mesmo, com o aspecto psicológico. Um equilíbrio, uma transmutação acontecendo. Que bom, que lindo, Deus abençoe. Porque, gente, fazer um tratamento psicológico não é brincadeira, não, é para os fortes, tá? Tem gente que tem preconceito de tratamento psicológico, psiquiátrico, tem preconceito. Meu amor, é para as pessoas fortes. Porque você precisa se auto-encarar. E Virgem vai ter essa força. Deus abençoe. Tô muito feliz com essa carta, Virgem. Força para você, para o seu autoconhecimento. Tô felicíssima. Um mês para você fazer de novo, reafirmando a sua questão do seu autoconhecimento. Dentro das suas possibilidades, da sua realidade. Vai estar muito bonito para você realizar isso esse mês. Deus abençoe você. Ai, que lindo, gente. Vamos fazer o seguinte, Virgem. Esse mês, se você quiser, para te auxiliar nesse sentido, para te dar essa força, você acenda uma vela branca. Eu estou falando aqui a cor branca porque é mais fácil de achar nos vários lugares onde as pessoas estão me assistindo. Cada um desses que eu vou falar sempre tem a sua cor própria, mas branco é coringa, tá? A cor da luz, porque ela congrega todas as outras cores em si. Virgem, você pode acender uma vela para São Jerônimo ou para Xangô, aquele que fizer mais sentido em seu coração. Ou então você pode acender essa vela para Deus, mentalizando este equilíbrio, mentalizando essa força para você receber bastante nesse mês e assim conseguir realizar os seus propósitos. Estou feliz por você, Virgem. E mesmo quando vem alertas, é importante para a gente receber alerta. Voltei aqui, deixa eu ver. Olhar para as runas. Nossa, tomara que meu irmão receba e aceite as mudanças. Axé, tomara que sim. Leda Leão. Coitado de quem se relaciona com Virgem, muito difícil esse signo. Eu não posso falar nada, porque eu acho difícil também. Mas sabe o que? Depois do primeiro retorno de Saturno, eu não sou astróloga, eu sei o geral. O que eu sei também, depois do primeiro retorno de Saturno, conforme a gente fica mais velha, o que mais predomina no nosso modo de lidar com o mundo é o nosso ascendente. O signo solar é a nossa essência, por isso que eu sempre falo, presta atenção nos outros signos, não é só o seu, veja onde está o seu ascendente, veja onde está a sua lua. Oi, Rosemary,
Soares, boa tarde. Muito obrigada por você estar aqui, Rosemary. No momento, agora, eu estou fazendo a leitura dos signos para o mês de setembro. Depois que eu acabar esta parte, se alguém quiser que eu leia tarô ao vivo, eu posso ler sim, tá bom, Rosemary? Tá aqui as instruções na descrição do vídeo. E aqui na tela tá o meu número de Pix, que é o meu WhatsApp também, o meu Wise. E durante a live é R$ 10, fora da live é 18. Se você quiser mandar a sua pergunta para eu ler fora da live, eu gravo para você a resposta, mando foto da cartada, o áudio. E eu só preciso sempre que me mande o comprovante do Pix para minha organização, aqui para esse mesmo número. Mas eu agradeço você estar aqui. Acompanhe aqui os signos. Vamos ver o que bate aí para você no seu signo, na sua lua. Veja qual que é o signo seu, onde está a sua lua. Quem sabe te ajuda também. Mas eu agradeço. Se inscreve no canal se você quiser e continua aqui acompanhando a live. Depois que eu acabar essa parte, se alguém quiser que eu responda, eu respondo. Aí, para isso também, para facilitar, nem tô olhando aqui o WhatsApp, meu Deus. Depois, para facilitar também, quem quiser mandar a sua pergunta, você... Ai, tá vendo? Tem coisa aqui para mim já. Quem quiser mandar a sua pergunta para eu responder fora da live, você manda, tá? Porque eu já vi que já tem aqui. Deixa eu responder aqui para a pessoa falar que eu recebi já. Aqui, peraí. Pronto, já perdi o foco. Perdi o foco? Não, calma que eu vou voltar para a live. Calma que eu vou voltar. Tô voltando. Pronto. Tem gente já falando. Ai, que lindo! Ai, que lindo! Tô feliz! Eu tô fazendo live agora, mulher. Passa no chat. Adoro. Amor. Ai, que lindo. Tô feliz, ó. Uma consulente minha falando que deu certo, uma mensagem que ela tava esperando, deu certo. Aqui, gente, eu gosto assim, ó. Quando eu leio o tarô, aí a consulente fala assim: Ale, deu certo. Ai, fico tão feliz. Vamos voltar pros signos? Vou voltar. Signo de leão. Acabei de ler leão. Que legal. Acabei de ler leão. Agora eu vou. Não, leão já. Tava mais ou menos no minuto 40. Agora eu já li virgem. Eu vou ler Libra. Foco em Libra agora. Foco em Libra. Libra. O que o mês de setembro reserva para Libra? Essa leitura, ela vai ressoar ao longo dos próximos 12 meses, energizando, começando agora em setembro e vibrando depois ainda. Vai ser uma leitura geral, você vai acolher no seu coração aquilo que fizer sentido para você. Gostei. Tô gostando, Libra. Tô gostando. Tô gostando porque tem Libriana aí que tá com uma decisão, que tá tão nervosa. Calma, calma. Deixa nós, Ariana, sermos as nervosas da vez. Mas vai ser bom. Libriana esse mês não vai deixar barato, não. Energia de decisão, de força, de conquista, objetivo, sangue nos olhos, assim, ó. Aquilo que Libriana quiser, ela vai ter sangue nos olhos para fazer, para acontecer. Tem Libriana aí querendo abrir negócio, que vai abrir negócio. Tem Libriana aí querendo viajar, ela já vai fazer essa mala. Tem Libriana aí que tá nervosa, colocando, ó, agora eu vou botar ordem aqui. Ela vai botar ordem em tudo, força. Esse mês é força para você, mas cuidado com essa força aí. Sempre, ó, vou dar aqui a energia e como é que você vai lidar para conquistar com essa energia o que você quer conquistar.
O grande lance aqui, só o alerta, um alertinha, ó, coisa simples que você tem que prestar atenção, Libra, é para não exagerar no conflito. Você está decidida? Que bom. Você está com força? Maravilhoso. Apenas cuidado com o coraçãozinho quando as outras pessoas não saem atropelando os outros. Você está tão forte aí que é um risco a se correr. Tirando este risco, ok? Para você não entrar em conflitos, você vai ter os seus caminhos abertos, inclusive para viagens e viagens a trabalho. Cuidado só para não entrar em conflito, para você realmente conquistar isso. Quem está afim de viajar ou está afim de fazer uma viagem a trabalho, conquistar aquela viagem de trabalho, pleitear que ela seja feita, se colocar ali, falar assim, não, não, olha, isso aqui quem tem que fazer sou eu. Ótimo. Entendeu? Essa mecânica. De repente você está no ambiente de trabalho, você está numa situação de negócios que você enxerga que você tem que ir para outro lugar. Só que se você não dialogar corretamente, com razão, mostrando por que que é válido você ir, aí você se complica. Se você conseguir colocar dessa forma, colocar uma estrutura, eu estou te ensinando como fazer para você fazer. Aí sim, vai estar aberto para você. É para você usar de, ó, aqui, ó, razão para conquistar o que você quer. Porque você está com força. Agora, não basta ter força, não basta ter energia, tem que ter aqui também, ó, campo de visão. Você vai pleitear alguma coisa, propor algo novo para sua sócia, ou fazer um novo corre, um novo emprego, você vai mostrar por que você é que tem que fazer, participar disso, porque aí sim, prestando atenção nesses conflitos, você consegue superar. Entendeu? É o único alerta. Só fica esperta para não entrar em conflito, em discussão, ou então impor a sua vontade sem levar em consideração a vontade também das outras pessoas. Tô contente, hein? Quem que eu estava lendo? Tô lendo Libra. Maravilhoso, Libra. Ah, eu já sei. Como é que você vai fazer isso? Ah, já sabemos como você vai fazer isso, gente. Que maravilhoso, tá tudo conectado. Eu puxei aqui para você, Libra, para quem você pode acender uma vela para te ajudar nesse propósito, para você realmente conseguir usar da sua força, lembrando e respeitando também as outras pessoas, os outros sentimentos, conseguir ter essa harmonização, essa paz, para então você ter este sucesso. Você vai acender uma vela branca para Oxalá ou diretamente para Jesus. Olha que coisa linda, a Santíssima Trindade. Para que você tenha essa fé, em primeiro lugar, nas suas capacidades, para que você possa ter harmonia, paz. É isso que você vai mentalizar quando você acender essa vela esse mês de setembro, ou quando você estiver vendo esse vídeo, porque vai ressoar ao longo do tempo essa energia para você. Que lindo! Tô feliz, Libra. Que coisa linda. Libra, solar e ascendente. Tô calma. Olha o fogo no parquinho. Pode deixar, medita, bora comprar a passagem. Pode. Oh, meu Deus! É verdade! Oxalá, gente, é verdade, viagem! Que incrível! Você é Libra! Que lindo! Não lembrava não que você é Libra. Que lindo, Val. Tô feliz. Gente, tá demais essas energias, hein? Ó, gente, todo mundo tá passando, deixa o like, deixa o dislike, fala aí alguma coisa, deixa um emoji, compartilha, se inscreve, tudo isso. Vamos ver, Libra, Escorpião. Ah, Escorpião vai ser bom. Ah, deixa eu até anotar aqui. Peraí. Já vou começar Escorpião, hein? Quem tá passando aí e quer saber dos outros signos, dá uma olhadinha, que eu já li os outros signos até Escorpião, que eu vou começar agora.
Vamos lá, escorpião. Setembro, escorpião. Essa energia que eu vou puxar agora vai começar em setembro, mas ela vai ressoar ao longo dos próximos 12 meses. Bonito. Eita. Eita, escorpião. Só porque eu gosto tanto de escorpião, hein? Vai ter alerta para escorpião aqui. Esse mês de setembro, escorpianas. Ó, primeira coisa. Cuidado com fofoca diz que me diz, interferências alheias nos seus objetivos, aquela pessoa querida, aquela pessoa amada, que vai chegar assim na sua vida querendo dar opinião. Fala assim, em vez de dar opinião, faz assim, ó, passa o Pix. Dá opinião, mas passa o Pix primeiro para você dar opinião. É assim que você vai fazer, tá bom? Escorpião. Que vai ser demais esse mês para você. Gente do céu, pelo amor de Deus. Primeira recomendação já fiz. Vou voltar a ela, quem sabe, daqui a pouco. Cuidado com os seus desgastes nessa conversa. Fecha a boquinha, escorpião, esse mês. Ai, meu Deus, só vou falar assim com o escorpião essa leitura? Fale menos, escute mais, escorpião, pelo amor de Deus. Tem gente aí que não precisa falar tudo. Pelo amor de Deus. Um ditado que existia, a fala é de prata e o silêncio é de ouro. Alguma coisa assim. Principalmente dos seus projetos, tá? Ah, eu não gosto de falar isso não. Não gosto, mas a verdade é que às vezes acontece. Às vezes, ai, que cabelo. Às vezes acontece daquela pessoa que sai falando descontrolada dos seus projetos, desequilibra tudo e depois não sabe por quê, né? Em vez de se concentrar, fica falando, 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 aí, ó, aí vai dizer que os outros é que estão com problema. Em cima de você, é você, meu amor, que deu brecha. Ai, porque o outro. Não, foi você que deu brecha, então para agora. Setembro você vai parar de falar dos seus projetos. Você só vai falar dos seus projetos com quem interessa ao projeto. Exemplo, quero abrir uma nova loja. Então você vai falar com o fornecedor. Pronto. Quero fazer uma viagem. Você vai falar com o seu agente de turismo. Pronto. Ah, não é agente de turismo para sua viagem? Então você não vai falar nada. Pelo amor de Deus, para você ter sucesso, você está muito desequilibrada. Aí pronto, falei. Chega. Vamos parar com esse desequilíbrio. Porque eu tô vendo aqui, você tem projetos, você tem conquistas e tem escorpião aí que cada vez que parece que vai realizar alguma coisa, bloqueia. Tô tentando te ajudar. Então, esse mês está muito complicado para escorpiano. Essa energia está ficando muito dispersa. Você tem que se concentrar na sua prosperidade e fechar os ouvidinhos para aquilo que não interessa. Dentro da sua prosperidade, dos seus negócios, principalmente o diz que me diz pessoas que não têm nada a ver com o seu projeto, alheias a isso, querendo dar opinião. Vai dar opinião, manda o Pix. Fala assim. Ai, pronto, nem comecei. Beleza, escorpiana? Para a área de. Pois é, né? Escorpiana que precisa aí passar por procedimentos médicos, que bom, vá atrás, conquiste, vai dar certo o procedimento de você conquistar. O que vai acontecer depois depende do seu fazer também, né? De você saber obedecer as regras, ordens médicas aí, para você ter o equilíbrio físico que você está precisando, né, escorpiana? Vamos fazer isso então? Escute o que as médicas estão dizendo para você conseguir ter o seu equilíbrio físico, porque tem gente aí que vai precisar de passar por alguma questão médica esse mês,
mas você se dedicando, você se cuidando, você consegue superar. Fica com medo não, cuide-se bem. Eu quero você se tratando com amor e carinho. Escorpiana, olha que interessante. Ah, não é à toa. Você vai acender uma vela. Agora entendi. Escorpiana ou escorpiano ou escorpiane, tanto faz. Acende uma vela branca para São Sebastião ou para Oxóssi. Sim, sabemos que tem as cores específicas, mas eu estou falando a cor branca porque é uma cor coringa, porque tem gente de todos os lugares do mundo me assistindo. E é mais fácil achar a vela da cor branca, que é coringa. Você vai acender esta vela para um deles ou para Deus, mentalizando essa força desse controle, dessa decisão, dessa objetividade, de você conseguir realmente, olha, eu tenho esse projeto, então é para cá que eu vou, sem você se desviar ali com o falatório, sem você se desviar com a sua própria língua. Ah, que quando é o falatório dos outros pode ser a tua, então você também tem que controlar a tua linguinha, não falar demais. Oxóssi vai te trazer essa concentração, essa força, essa objetividade. São Sebastião também pode te ajudar com isso. Deus abençoe, escorpiana. Ai, meu Deus do céu. Só dei bronca em escorpião hoje, hein? Putz, grila, meu. Deixa eu voltar aqui pro chat rapidinho. Eu estou lendo para os signos. Depois dessa parte aqui, se alguém quiser ler, que eu leia ao vivo alguma pergunta, tá aqui o meu Pix, R$ 10 durante a live. Fora da live é R$ 18, mas também só se alguém quiser. Se você quiser mandar a sua pergunta agora para garantir já a sua vaga depois, que bom. Se não, eu sigo com a minha vida. E você é que com a tua. Ah, pronto, falei. Bora lá, minha turma amada. Eu vou deixar tudo anotadinho, bonitinho. A minutagem para vocês. Ó, meu filho chegando, meu filhão bonitão. Voltei. Gente, vocês viram aqui, ó. Ai, ó. Você pode fechar a porta um pouco? Pronto, gente. Desculpa a interrupção. Meu filho, de 4 patas, ele está em 21 anos, precisa do meu amparo, do meu auxílio, e agora chegou no meu braço, ele descansou. Ficou sossegadinho. Não é lindo isso? Agora eu só vou conseguir ler tarô com a mão. Deixa eu ver que tempo que tá aqui. 1 minuto e. Peraí. Vou escrever agora com a mão esquerda. Ai, meu Deus do céu. É isso, gente. Eu paro mesmo a live para cuidar do meu filho de 4 patas. Entendeu? Paro mesmo. Depois eu edito aqui. Ai, meu Deus do céu. Agora não vou conseguir mais. 1 minuto e. Ai. Peraí, que tô com uma mão só. Peraí.
Agora nós vamos para o signo de Sagitário, para o mês de setembro. Saber o que está reservado para você. Lembrando que aqui é uma leitura que é para setembro e vai reverberar ao longo dos próximos 12 meses. Para você que tem o signo em Sagitário, a lua ou o ascendente. Como são muitas visões, você verá aquilo que fizer sentido a você, o que vai ressoar em seu coração. E por falar em coração, temos muitas informações aqui para Sagitário, inclusive alerta, mas começando pelo menos com uma coisa boa. Pessoas que estão em busca de algo novo no seu relacionamento ou em busca de um relacionamento novo, está na hora de conquistar. Que energia bonita de um encontro muito bonito para acontecer para Sagitário nesse mês de setembro, ou algo nesse mês vai começar a desencadear para você conseguir achar um encontro, um novo patamar de relacionamento. Que lindo isso, gente. Ó, próspero, hein? Coisa boa. A gente tá falando de relacionamento bom. Relacionamento tranqueira pode ficar onde tá. Antes só do que uma acompanhada, mas não, uma nova etapa ou um novo relacionamento afetivo para Sagitariana. Que felicidade, tô feliz, hein? Ao mesmo tempo, Sagitariana, tem gente aí que tá cansada? Tem Sagitariana aí, ou no seu relacionamento profissional, ou no relacionamento os mais variados, tá? Às vezes a pessoa tá cansada, ela mesma não tá legal, sabe? Meio assim para baixo, até meio depressiva. Estou falando de alguém que está passando por uma fase bem complicada, até mesmo depressiva, viu? Cuidado, vai procurar ajuda. Não é para você ficar assim, não. Você consegue ajuda, tá? Não fica assim, não. Vai melhorar. Tem gente que está se sentindo sufocada. Que sagitariana aí que está precisando entender que tem como sim você procurar ajuda. Vai atrás do seu bem-estar, da sua saúde mental, saúde emocional. Se você já está fazendo seu tratamento psicológico, psiquiátrico, e gente, sem preconceito aqui, porque todo mundo precisa. Se todo mundo fizesse terapia, o planeta nem guerra mais tinha. Tava muito melhor. Então, vai atrás de algum complemento, por exemplo, um Tai Chi Chuan, um Qigong, um exercício físico, uma capoeira, alguma coisa, depende do seu pique, né? Tem gente que vai lá no yoga, tem gente que vai na capoeira, tem gente que prefere receber uma massagem, outras acupuntura. Faz um complemento de apometria, talvez te ajude. Complementa esse tratamento para você, vai mais fundo, vai mais cuidadosamente na sua saúde emocional, não fica assim para baixo, não. A gente tem o direito de ficar tristinha, tá? E outra, depressão é uma doença, não é uma escolha que a pessoa tem. É uma doença, gente, tem que tratar. Mas o que está sendo dito para você aqui, Sagitariana, é que é possível sim você vencer essa etapa, você vencer e conquistar aí uma melhor saúde mental e emocional para você. Opa, então, tem mais só um alertinha. Deixa eu ver se é alerta mesmo. Tem coisa aqui acontecendo para Sagitário que eu fiquei curiosa. Entendi. Sagitariana. Também na área de finanças, trabalho. Sagitariana, na área de finanças e trabalho. Tem coisas novas acontecendo para você. Vai firmar um contrato, vai assinar uma carteira, vai achar um emprego ou um trabalho novo, vai ter alguma abundância vindo para você esse mês. Caminho aberto. E como eu sempre digo,
é caminho aberto, não é sofá. É para você realizar. Porque tem muita coisa linda e maravilhosa para você realizar esse mês, hein, Sagitário? Pelo amor de Deus, abundância. E você vai vencer, mesmo com as dificuldades. Mesmo com as dificuldades, caminho aberto para você vencer. Sagitariana, que interessante. Eu tinha puxado aqui para você acender uma vela branca. E agora eu entendi por que veio essa. Você acender ou para São Lázaro ou para o Obaluayê. Porque tem a ver com essa cura dessa sua saúde emocional, dessa sua saúde mental. Tem a ver com isso. Você, se você quiser acender uma vela branca esse mês, ou para São Lázaro, ou para Obaluayê, veja o que faz sentido para você. Você pode também acender para Deus, pedindo essa cura emocional, essa força para você, esse tratamento emocional para você, para que você consiga achar a melhor psicóloga ou, já estando em tratamento, achar o melhor complemento para ele, para você realmente fazer essa cura desse seu coraçãozinho, Sagitário, que você merece coisas boas. Tem tanta coisa linda e maravilhosa para você viver. Por favor. Voltei. Leda Leão, não é herdeiro? Ah, sim, eu tinha tirado o som, Val, porque eu estava falando com o Filó. Foi por isso que eu tirei o som, porque o meu bebezão bonitão, o Rubens Cut, ele tá com dificuldade de achar a posição certa para dormir. Ele tá com um tumorzinho aqui nessa região, braquial, uma coisa assim o nome dessa região. Eu não sei o nome. E então esse tumorzinho tá crescendo. E aí, conforme cresce, ele não acha posição mais, começa a mexer com, sabe, com os órgãos, com a posição do ombro, então ele não acha a posição fácil para dormir. E o Filó, mais conhecido como meu marido, o apelido dele, ele estava com o meu filho lá na sala e ele não estava conseguindo mais achar a posição. Eu falei, vem cá, que a mãe sempre acha a posição. Mamãe sempre acha a posição. Estou embaralhando as cartas aqui com uma mão, gente, que eu já vou continuar a ler para Capricórnio. Não é herdeiro, é guerreiro. Ai, linda. Entendeu? Então, e você sabe que eu botei ele aqui, ele dormiu. Acho que é isso, gente. Aí quando o meu filhinho, ele também não consegue comer sozinho, aí quando chega comigo, ele começa a comer. É isso, é mãe, né? Fazer o quê? Mãe de pet. É, sou mãe de pet, isso mesmo. Olha eu embaralhando carta. Com o microfone, com o meu meninão bonitão na mão aqui e me concentrando. Ai, gente, é a vida. É isso, né, gente? A gente tem que trabalhar, a gente trabalha, graças a Deus. Quem quiser ler tarô comigo, pode ler durante a live agora. Eu estou lendo para os signos. Depois que eu terminar de ler para os signos, se tiver gente que queira que eu leia tarô ao vivo, me avisa já, ou manda já o Pix com o comprovante de R$ 10. Leitura de tarô ao vivo é R$ 10, fora da live é 18. Já teve gente que já me mandou aqui para fora da live. Pode garantir aí a sua leitura durante a live dessa maneira. É nesse número que está aqui na tela e também na descrição. Mas por enquanto eu não estou lendo. Por enquanto eu vou terminar de ler aqui os signos para o mês de setembro. E essa leitura vai vibrar para depois também, ainda durante 12 meses. Eu vou só ajeitar aqui e a gente já continua com Capricórnio. Valendo tanto para signo solar, quanto para o ascendente, a lua. Procure saber onde está esse seu signo para que faça sentido para você. O que não fizer sentido, gente, devolve para a mãe natureza. Se você ainda quiser compartilhar também com alguém que você saiba que é desse signo, pode ser, fica à vontade e eu agradeço. Agora vamos ler para Capricórnio. Vamos lá, gente.
Capricórnio, mês de setembro. Capricórnio, atenção. Atenção, porque tem algum risco aí a acontecer. Eu quero que você se proteja desses riscos. Por isso, nós vamos fazer uma leitura caprichada para você. Risco na área financeira. Presta atenção para você conseguir desviar disso. Vai ter gente que vai ter dificuldade de desviar desses conflitos e riscos da área financeira. Capricorniana, alguma coisa se arriscando a cortar a sua prosperidade esse mês ou te atrapalhar no seu trabalho, coisas atrapalhar nos seus rendimentos, nos seus ganhos, principalmente relacionado a mau uso do seu dinheiro. Você está prestando atenção mesmo em como você costuma usar o seu dinheiro? Capricorniano. E é tão engraçado, porque Capricorniano, a fama de Capricórnio é justamente saber lidar com dinheiro, né? Meu ascendente é Capricórnio, então eu tô sempre muito bem, graças a Deus. Tô ótima, Deus abençoe. Mas é prestar atenção. Inclusive, eu vou prestar atenção nessa cartada, eu vou anotar e ficar olhando para isso depois ao longo do mês. Cuidado com o jeito que você administra seu dinheiro. Presta atenção para não ter desperdício, para você não acabar com a sua própria prosperidade. E eu sei disso, ó. Vou dar uma dica, hein? Porque justamente porque eu tenho ascendente Capricórnio, eu passei por muitas experiências na vida que eu aprendi que às vezes tem a ver também com a gente mesmo cortar a nossa prosperidade por causa do exagero. E eu sei porque eu tenho essa característica. Calma, não significa que você tem que cortar na carne, ou seja, passar necessidade. Se você tem uma condição financeira que não é essa, tem gente que passa necessidade porque tá sem emprego, não tem condições mesmo. Uma boa parte da nossa população brasileira, inclusive. Estou falando aqui para um caso específico de capricorniano que sim tem um pouco de condição. Não é a pessoa que está passando necessidade. Tem capricorniana aí que está com trabalho, que tem o seu rendimento, que tem o seu trabalho, mas ela é tão exagerada que ela reverte a própria prosperidade, sabia? Isso acontece, essa rigidez, eu sei porque eu fazia isso. Eu tinha condição, eu estava sempre trabalhando há alguns anos atrás aí, e a sensação que eu tinha é que estava sempre faltando. Mas é porque eu mesma comecei a cortar minha prosperidade, de exagerar. Então, não exagere. Curta também os benefícios que você tem. Curta. Se você já está numa situação que você já tem um rendimento, você já tem um trabalhinho, aprenda também a aceitar isso de bom na sua vida. Porque não é para você se desesperar. O trabalho vai continuar a vir para você. Você não vai ficar sem trabalho, você não vai ficar sem rendimento, Capricórnio. Então não exagera. Quiser curtir, passear, curta, passeie. Quiser se dar uma coisa boa, dê-se uma coisa boa, separa um valor específico, Capricorniana vai me entender. Separa um valor específico para você se dar esses presentes, Capricorniana. Senão você corre risco de cortar sua prosperidade. Pelo exagero. Não é para ser assim, tá bom? Entendeu? Tô sendo repetitiva, né? Até porque eu fico tão surpresa com o que eu tô vendo, com esse perigo que você tá correndo, de você exagerar, e aí você se estressa, tem até o quê? Ó, tem gente aí, capricorniana, que tá correndo o risco, inclusive, de estafar. Por causa desse exagero. Cuidado com a estafa, pelo amor de Deus. O seu trabalho está rendendo, frutos, mas você está correndo o risco de desequilibrar na sua saúde mental e emocional. Esse mês é o mês de alerta para capricorniana, hein? Pelo amor de Deus. Então, calma. Também não é assim, veio um raio aqui, olha. Ó aqui que veio um raio. Ai, que legal. Por que que... Ai, eu sei. É legal pelo seguinte, porque eu puxei aqui para você acender uma vela.
branca esse mês, se você quiser, para te dar força, te dar uma melhor objetividade, um melhor direcionamento das suas compreensões, que é para ou Santa Bárbara, que para guiar os teus caminhos, sabe? Ou para Iansã. Interprete como você quiser. Você pode acender para Deus também e pedir para Deus esse direcionamento, essa força, essa exatidão nesses pensamentos, para você então enxergar o que realmente está acontecendo, para você não se perder nessa sua rigidez e achar que não, eu preciso ganhar dinheiro, preciso ganhar dinheiro, preciso ganhar dinheiro, e aí depois vai lá e estressa, estafa. Aí tudo que você ganhou você vai perder em remédio. Deus me livre e guarde. Não. Curta a vida também, capricorniana, porque você merece. Olha o alerta. Foi aqui só alerta para capricorniano. Ah, meu Deus. Ai, Jesus. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui no chat. Beleza. Aquário. Ai, gente, eu tô tão feliz. Depois que eu ler aqui para os signos, se alguém quiser que eu leia tarô ao vivo, eu vou ler. Você pode já deixar, garantir aqui a sua vaga. Você me manda já o comprovante de Pix ou o comprovante da Wise, que tá aqui, ó. Aqui, aqui. Eu só posso usar a mão esquerda aqui, ó. A minha direita tá com o meu cachorrinho. Ou então eu leio também fora da live, é R$18. E também, se ninguém quiser ler, tudo bem, eu vou curtir meu domingo, vocês curtam domingo, mas anota, ó, anota as recomendações, porque essa leitura, ela vai valer aqui para setembro e vai valer também para os próximos 12 meses. Tem coisa que vai ressoar ainda. Então, você preste atenção, anote se você achar necessário. Eu já vou começar aqui Aquário, hein? Que delícia, Aquário. Vamos começar. Deixa eu anotar aqui minha minutagem, porque eu vou deixar a minutagem para vocês. Ai, meu Deus, meu Deus. Ai, Jesus. Aquário. Deixa eu ver quanto que tem. 1 minuto. 1 minuto não, 1 hora. Aquário. Setembro. Interessante, parcerias comerciais acontecendo. Parcerias de trabalho acontecendo para Aquário. Olha só, que bacana. Prosperidade. Pessoas interessantes para vir para melhorar o quê? Ó, os seus negócios. Isso aqui está falando com aquarianas que têm negócios. E quando eu falo que tem negócios, pode ser também as pessoas autônomas, as pessoas que fazem os seus corres. Pense assim, desde a empresária, você que é empresária ou empresário, até você que é autônomo, que faz ali o seu aplicativo, trabalha com seus por aplicativo. Todo mundo aí que está fazendo o seu próprio negócio. Você, esse mês, bacana, ou você vai achar um novo aplicativo para trabalhar, ou você vai saber lidar e exigir coisas melhores para si, parceiro novo de trabalho, comércio novo, pessoas abrindo filiais, pessoas abrindo novos negócios, novos ramos de trabalho, pessoas fazendo melhores conexões no seu ambiente de trabalho, você que já está em um ambiente de trabalho fixo, também você vai enxergar melhor. Sabe aquela hora que você vai chegar e vai falar assim, o problema não é meu, o problema é do meu chefe, ele que resolva? Aí você fica plena, absoluta? É isso. Ou então você vai falar assim, aquariana, o problema não é meu, é do meu colega, ele que resolva, aí você vai ficar também plena e absoluta, vai ser tão bom. Cada um no seu quadrado, cada um no seu eixo. Que força é setembro para você fazer isso. Tô feliz. Porque às vezes é difícil fazer isso, tá? Principalmente assim, a gente às vezes é obrigado a cumprir com tarefas que não são as nossas exclusivamente. Esse mês tá bom para você, ó,
cortar isso e falar, não, força então, vai lá que você vai saber achar as palavras para isso. E na família, você vê, cada signo vem uma mensagem diferente, alguma área diferente da vida. Para você, aquariana, que sucesso bonito no ambiente de família. Conexão, emoção. Tem gente que tem familiares em outros lugares distantes, mas essa conexão vai estar forte esse mês. Vocês vão conseguir se falar, vocês vão conseguir se sentir juntinhas, pertinho um do outro. Que coisa bonita. Ai, como também a internet ajuda a gente nisso, né? A gente tem os nossos parentes e família, gente. A família é quem você me disser que é família, tá? Não estou definindo aqui, você que vai definir para mim quem é a sua família. É a sua família de origem? É a sua família espiritual? Quem é a sua família? Não sei, você que tem que me dizer. Mas a internet ajuda tanto a gente se conectar. Eu tenho irmão meu na Austrália, tenho irmão meu na Argentina, tenho irmão meu espalhado pelo estado de São Paulo e a gente vai sempre se conversando, a internet ajuda muito. Então essa semana é para você se sentir, esse mês é para você se sentir conectado com a sua família. Que bom, fale com eles, conecte-se, porque tem gente que está com saudade de você, viu? Tem mesmo, aquariana. Lembra das pessoas que estão com saudade de você e aproveita. Fala lá com as pessoas, custa nada. Quer dizer, custa a internet. Custa o custo da internet. Olha só, para você. Olha, aquariana, fora isso, tô muito contente com esses caminhos abertos para você. Olha que prosperidade, espiritualidade junto de você. Você vai ter força, garra, energia, dinamismo para você conquistar coisas boas e coisas novas para você. Aproveite, aquariana, mantenha a sua fé, mantenha o seu foco. E um novo ciclo vai começar para você. Mentaliza em que você quer que seja esse novo ciclo. Puxa essa força para você, porque vai acontecer. E eu quero também te dar uma sugestão, aquariana, de uma vela para você acender e te dar força. Que linda que vai ser! Vai ser uma vela branca, porque é uma cor coringa, serve para as diversas forças e é fácil de achar onde quer que você esteja. Acender uma vela branca para Santana ou para Nanã. Escolha. E que força é essa? Você pode acender a Deus e pedir essa força desse acolhimento dentro do seu coração. Sabe aquele abraço de vó? Desse esse alto abraço de vó. Se você tem uma pessoa que tem avó, ai que bom. Se você é uma pessoa que, como eu, já não tem avós, tudo bem. Mentaliza esse internamente, o seu emocional. Não estou falando desse abraço de vó, aquela física, biológica, tá? Estou falando do simbolismo. Esse simbolismo desse afeto. Desse esse afeto e peça a Deus esse alto afeto para você mesma ou você mesmo. Você merece. Santana ou Nanã vão te ajudar nesse sentido. Estou muito feliz, Aquário, por isso. Para você. Mas acho que vai ser uma energia muito bela. Aquário, oi, Jane Paz, tudo bem? Olá, obrigada por marcar sua presença, tentando fazer o Neto estudar para apresentação de trabalho na escola amanhã. Oh, meu Deus do céu! Eu lembro quando meus pais me faziam estudar, nem precisavam fazer, porque eu gostava de estudar, mas às vezes tinha que puxar um pouco mais, né? Tipo, domingo, férias. Que criança, adolescente quer saber de estudar num dia de domingo? Aqui tá sol, né? Em São Paulo tá sol. Mas tem que fazer estudar assim, um pouquinho que seja, né? Um pouquinho que seja ajuda. Ai, obrigada, Val. Olha, preciso saber, mas muito obrigada. Depois vou ver, ó, todo mundo que estiver aí, veja também o canal Olhar para si Runas, da minha amiga Val, que a gente tem uma leitura atemporal aqui. Que legal, gente. Spoiler. Não vi spoiler, não vi spoiler. Eu sempre tá muito sintonizada. Pode comprar as velas brancas. Aqui não falta, né? Na minha casa não falta. Que bom! Eu vou ler, vou ver. Eu não vi o seu ainda porque eu falei, eu não quero spoiler. Porque a gente sempre tá muito sintonizada, mas eu vou ver. Deus abençoe. Obrigada, Val, pelo apoio. Obrigada.
E agora, por último, mas não menos importante, depois disso, se alguém quiser que eu leia tarô ao vivo, tá aqui o meu número do Pix, R$ 10 ao vivo, R$ 18 fora da live. Se ninguém quiser, tudo bem também. E peixes, eu vou ler peixes agora. Deixa eu voltar aqui. Onde eu estou? Ah, estou aqui. Tô só com uma mão. Eu tô anotando aqui, gente, os minutos, porque eu vou depois aqui deixar a minutagem para vocês na descrição do vídeo. Vídeo, fala igual o nosso Flávio Dino, vídeo. E assim fica mais fácil para quem chegar depois, porque essa leitura está valendo para setembro, mas vai ressoar para os próximos 12 meses. Por isso que é importante você anotar aquilo que você acha que faz sentido para você. Tá bom? Então vamos lá. Peixes. Setembro. Fazendo ressoar esta leitura para os próximos 12 meses. O que o tarô tem a contar para você. Alertas, peixes, pelo amor de Deus. Setembro está te pedindo para você ficar muito esperta. E eu vou te contar com o que agora. Por causa do seu emocional, peixes, é emocional seu, tá? Presta atenção. Da sua, talvez algumas pessoas de peixe estejam confusas aí. Não estão ouvindo a intuição, não estão conectadas com a sua espiritualidade, não estão ouvindo os conselhos que estão recebendo positivos de pessoas que estão aí ao seu redor, porque você fala assim: ai, fulano que quer se intrometer na minha vida, e fulano tá te dando os bons conselhos e você não tá querendo ouvir. Tem peixes aí que está até perdendo dinheiro por causa disso. É. Tem gente que tá se enrolando, literalmente, né? Vou até mostrar aqui a cartinha para você, que é literalmente tem gente que tá se enrolando, né? Você vai ver a sua cartinha. Aqui. Desperdiçando. Pelo amor de Deus, gente, pessoas, ó, mas a gente vai achar a solução aqui. A gente vai procurar aqui uma ajuda para você entender o que está acontecendo e se livrar disso. Tô vendo problema de dívida. Tô vendo problema que tá famoso aí no nosso país, com aquelas coisas de apostinha, de bichinhos. E você tá ouvindo os conselhos para você sair disso e você não quer ouvir. Você tá vendo na informação, na televisão, na televisão não passa, é na internet. Você tá vendo recomendações para você cortar isso e você não tá cortando. Cuidado. Cuidado mesmo que as coisas podem piorar. Cuidado com o seu. E isso está se pegando porque pelo emocional. Porque esse problema de dívidas, esse problema de apostas, eles pegam a pessoa pelo emocional. E a pessoa vai se enredando, vai ficando cada vez mais confusa. E aí começa a desperdiçar e perder o rumo. Pelo amor de Deus, a gente vai achar uma solução para você conseguir achar esse rumo de volta. Para você ter, sim, essa prosperidade que você precisa ter. Mas isso não vai ser sem o quê? Trabalho. Você vai ter que, ó, baixar a sua bolinha. É, a bolinha bonitinha, mas vamos baixar a bolinha. Ter que engolir o orgulho. Peixes, não é para todo mundo essa leitura, gente. Vai ter gente de peixes aqui que vai escutar e que vai falar: não faz sentido para mim. Tudo bem, devolve para a mãe natureza. Mas vai ter gente aí que vai bater fundo. Porque tem pessoas que estão se enrolando em situações econômicas, financeiras, ou relações, trabalho, que está te envolvendo e você não está nem enxergando como você está perdendo dinheiro. Vai ter que ter, primeiro, humildade de reconhecer que está com um problema, para então conseguir achar a solução. Enquanto você não tiver a humildade
de reconhecer que você está com algum problema financeiro sério, que você sozinha ou sozinho não está dando conta, você não vai achar a solução. A partir do momento que você reconhecer que está com esse problema, que precisa de ajuda, a ajuda virá para você. Aí sim você vai começar a ter força para redirecionar os seus caminhos. Entendeu que é uma etapa? Entendeu os degraus que você tem que subir? Que é uma que você vai percorrer? Não vai ter dinheiro fácil, amor. Ah, eu não sou essa pessoa que vai ter que falar isso para você. Eu não. Sou doida? Não. Ai, porque se eu jogar só mais um pouquinho vai vir um dinheiro. Não, não vai. Ai, se eu pegar dinheiro emprestado daqui e jogar para lá. Não, não vai. Ah, porque... Não, não vai. Primeira coisa, reconheça que você tem um problema. Peça ajuda. E aí sim, reconhecendo e pedindo ajuda, você vai para o caminho. Não é que vai se solucionar magicamente, porque não vai. Você vai começar a caminhar para a solução. Por isso que logo eu falei, olha, tem coisas que vão começar em setembro que ainda vão ressoar ao longo de 12 meses. Ainda vai acontecer mais coisas, mas tem que dar o primeiro passo. O primeiro passo, meu amor, é esse, o de reconhecer que tem problema. Para te ajudar neste mês, para você ter essa força, você enxergar o que está acontecendo, sair desse vício mental, desse vício emocional, você pode, se você quiser, acender uma vela branca para Santa Clara ou para Oiá. Tem gente que chama de Oiá, tem gente que chama de Oiá Tempo, tem gente que chama de Logunã. Você vai fazer de acordo com a sua crença. Se você quiser, sente que no seu coração é legal se acender vela, mas você não gostaria que fosse para elas, pode ser para Deus, mas mentalizando essa força para você clarear a sua mente. É isso que você vai pedir ou para Santa Clara, ou para Oiá, Oiá Templo, Logunã, ou para Deus, que clareie a tua mente. Lembra o nome, ó? Santa Clara, clareia. Tira essas nuvens da sua cabeça, tira essas nuvens do seu corpo, do seu espírito, do seu coração, para que você consiga enxergar o tratamento, a solução, a resolução dos seus problemas, amor. Voltando, não é para todos de peixe que vão ressoar. Tem gente que é ascendente, tem gente que é a lua, tem que ver o que está acontecendo ali, onde está o seu peixes, mas estando, você se identificou no seu coração, acende essa velinha para te ajudar. Voltei! Oi, Lucelena, boa tarde! Como vai? Obrigada por estar aqui! Gente, eu quero inscrições, eu quero visualizações, eu quero like, eu quero dislike, eu quero qualquer coisa. Eu quero tudo. Meus amores, estou muito feliz. Eu consegui fazer essa live de signos para o mês de setembro, que eu queria ter feito quinta-feira, mas eu fui muito abençoada. Quinta-feira, eu fiquei cuidando do meu bichinho, do meu filhão bonitão, que está aqui comigo agora. Eu não consigo mostrar para vocês, porque a câmera não pega. Ele está bem aqui, ó. Minha mão está dormente, minha mão direita está dormente, que ele está dormindo em cima da minha mão direita. Ai, que barato. Deixa eu olhar aqui no meu WhatsApp, porque teve gente que falou comigo, tem gente que garantiu a sua vaga para eu ler depois da live, mas tem gente que, deixa eu ver se tem gente para eu ler tarô agora durante a live. Se não tiver, eu só vou bater uns papos com vocês. Deixa eu ver. Ai, eu tô trabalhando com a mão esquerda aqui, ó, no mouse. Ah, Fabiana aqui. Ai, que linda. Oi, amiga. Eu vi aqui. Vou ler a sua perguntinha, minha querida. Qual que é a sua pergunta? Você não mandou ainda a sua pergunta, né? Deixa eu ver. Ai, fecha. É tão engraçado trabalhar com a mão esquerda, meu Deus do céu. Vamos lá. Deixa eu ver se ela escreveu no chat a pergunta dela, porque aqui no WhatsApp não tá. Deixa eu ver.
Agora eu vou ler tarô para quem me mandou pergunta, tá? Me mandou aqui o Pix. Quem quiser mandar o seu Pix, pode tirar para esse mês? É isso a sua pergunta, ou Fabiana, se eu posso ler falar do seu mês especificamente para você, é isso? Ou é outra pergunta? Eu estou checando aqui, tá? Já me manda a pergunta. Ah, ela vai mandar agora, ó. Pronto. Maravilha. Vou ler agora, para quem me mandar aí perguntinhas, R$ 10 nesse número aqui, que é o Pix. Quem estiver fora do Brasil, não tiver acesso ao Pix, tem a Wise, que eu trabalho, né, propaganda o serviço que eu uso. Aqui na descrição do vídeo, eu deixei já um link também para vocês, se vocês quiserem, abrir sua conta. Esse link é para qualquer pessoa, tá? Qualquer cliente, não é específico, não é propaganda, qualquer cliente. E aí você pode mandar para mim. Fica mais fácil. Realmente, tem as menores taxas. Eu pesquisei bastante, porque eu falei que eu sou boa de finanças, hein? Meu ascendente é Capricórnio. Então, eu sou boa de finanças. E eu estava vendo aí, eu falei assim, não, esse é o melhor que tem. Você deposita o seu valor, e o cartão deles, que você recebe plástico também, ele serve como um cartão de débito internacional e é um cartão de débito pré-pago, digamos. Você coloca um valor, você coloca lá para qual moeda você quer converter, por exemplo, e na hora de usar, ele já converte na hora, você não precisa ficar fazendo conta. Ai, que maravilha, assim que eu gosto. Não é propaganda, eu estou explicando porque tem gente que já me perguntou, gente de outros lugares, que não tem Pix, e a pessoa perguntou para mim. Então, eu sempre gosto de explicar que sempre pode ter alguém querendo, né? Saber. Quem mais quer mandar sua perguntinha fora da live é R$ 18 a pergunta. Eu tiro a foto da cartada para você. Eu mando o áudio. Se tiver alguma inspiração que a espiritualidade envie, ou uma vela a acender, um banho de ervas, um exercício, alguma coisa eu mando também para você, ó. Eu estou trabalhando aqui com a mão esquerda. Ah, ele tá tão bonitinho dormindo, Filó. Eu tenho medo de mexer nele. Peraí. Eu vou fechar o som. Eu tô só esperando a pergunta chegar, ó. Peraí. Manda a pergunta aí, pô. Manda o like, manda o dislike. Se inscreve. Tudo isso. Pronto. Ai, minha mão tava dormente já. Ele dormiu bem aqui em cima da minha mão, assim, ó. O cachorrinho. Meu filhinho de 4 patas. Ai, que engraçado. E lembrando, isso que eu acabei de ler, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Ah, gente, outro recado antes. Ô, Fabiana, manda a pergunta aí, Fabiana, pelo amor de Deus. Manda essa pergunta. Escreve aí. É... Ah, aqui, acabou de escrever, meu Deus do céu. Tá aqui no chat. Ah, eu pressionando a Fabiana. Sem pressão, hein, Fabiana? Escreve já! Sem pressão. Ah, entendi, entendi. Entendi. Então, eu já vou puxar aqui. Ai, que delícia! Ai, deixa eu anotar já o banho de ervas que você vai tomar, então. Peraí.
Eu falando de banho de ervas, nem sei se ela vai ter essas ervas em casa, mas eu vou deixar aqui anotado, porque depois, se alguém quiser fazer, esse banho vai fazer. Já vou falar também um banho de ervas aqui, ó. Ó, vou dar dica, hein? Vou dar dica de prosperidade aqui. Vamos lá. Ai, sim! Meu Deus, Fabiana, eu só vejo coisa boa pra você. Ai, meu Deus. Eu falo com essa cara porque eu fico desesperada, gente. Fico desesperada, porque olha isso aqui. Tarólogas, tarólogues do meu coração. Olha aqui, essa pessoa tá me pedindo, tá perguntando. Isso! Ótimo, ótimo. Isso mesmo, Fabiana. Manda ver. Ai, que tá fervendo essa sua prosperidade. Muito bem. Mande ver, tá fervendo. Olha isso aqui, tarólogues do meu coração. Quem tá olhando aqui, ó? Ela perguntou de prosperidade. O que que isso aqui tá me dizendo? Axé, sucesso, sim. Você não vai ficar parada. Setembro, minha filha, você vai reclamar. Daqui a pouco você vai reclamar comigo. Você vai falar assim: Alê, tô cansada de trabalhar. Consegue sim, que beleza, coisas novas para vir, para acontecer. Sei não, minha filha, você tá falando que vai demorar, mas tô achando que vai rolar, hein? Você vai trabalhar, se o teu caminho tá tão aberto para trabalho, para prosperidade, para ciclo novo acontecendo, para coisas novas acontecendo na sua vida, é tão bonito. Você vai ter novidade assim de trabalho, viu? E ainda tô achando que vai ser aquele lá que você quer. Mas, se não for, pode, assim, parada tu não fica. Você é trabalhadora. E sabe qual é o destino da trabalhadora? Trabalhar. É isso. Vai trabalhar sim. Deixa eu ver. Eu sei que você fica cansada, sei que você fica, dá aquela baixa, dá aquele desespero, aquela desesperança, mas não perca a esperança, porque o que é seu está guardado, meu amor. Então não perca a esperança, não. Você, às vezes você fica assim, você fica assim, né? Fica assim, não. Aquela florzinha que murchou assim. Não fica, não. Rega essa flor da esperança. Tá? Não fica assim, não, porque isso aí te faz mal. Baixar essa emoção aí não é legal para você. Não precisa, porque o teu caminho tá aberto para você conseguir o que você quer. Tá? Você pode manter o seu objetivo, sim. Você vai ter essa prosperidade que você quer, meu amor. Mantenha aí esses banhos de ervas. Eu gosto de até de insistir. Eu já respondi, mas eu gosto de insistir. Entendeu? Porque vai que o tarô me mostra algum caminho a mais. Eu vou até mostrar aqui. Eu não ia mostrar porque fica me dando trabalho de ficar mostrando a tela. Aqui, deixa eu ver se eu mostro aqui. Deixa eu ver. E também a minha câmera de cima é sempre uma novela, né? Deixa eu ver aqui. A câmera. Eita! Será que eu tô com a câmera aqui? Tô com a câmera, ó. Vou até te mostrar. Nem ia mostrar, porque fica me dando trabalho ficar tirando e colocando a câmera. Essa minha câmera aqui é uma coisa. Mas, ó. Aqui, ó. Que é para você não duvidar. Que quem falar para você que você não tá próspera é para você não acreditar. Você pode, ó, até dar print nisso aqui, ó. Dê print nessa tela. Inverte. Ah, eu vou inverter, porque a minha câmera é toda uma história. Por isso que eu parei de mostrar também, ó. Vou fazer assim, porque aí você vai enxergar bonitinho pra você. Olha que bonita a cartada. Ah, não tô entendendo nada, Alexandra. Tudo bem, o seu inconsciente entende. Não tem problema que você não está entendendo. O seu inconsciente está entendendo. Isso é que importa. O seu inconsciente vai trabalhar aqui, ó, nessa prosperidade. Para você ter tudo isso aqui, ó. Sucesso, determinação, coisas novas vindo, satisfação no seu coração, novo ciclo. Você cansadinha, perdendo esperança, mas vai ter o que você quer.
Ali, ó, dinheiro vindo, trabalho vindo, seu coração se aliviando, ficando feliz, porque é isso que você quer realizar no seu coração. Isso aqui é uma resposta ao seu coração, ao seu desejo. Não é só um trabalho para ganhar dinheiro, é um trabalho para ganhar dinheiro e te trazer felicidade do seu coração. Aquilo que realmente vai responder a sua vocação. A palavra é essa, é vocação, porque é tua vocação, meu amor. E se não aceite nada menos que isso. Ah, também vou dar bronca. É o seguinte, Fabiana, você não aceite menos do que a tua vocação. Então, você quer procurar emprego novo? Procure alguma coisa que se conecte com a área, de algum jeito. Não sei, você que sabe, eu não conheço a área, você que conhece a área, então pensa nisso, tá? Pensa nisso, não sei qual é a área. Então, assim, voltei aqui, ó. Axé, meu coração está na aviação. Amém, assim mesmo. Mas você é jovem, menina. Você é jovem. Você vai ver até os 100 anos de idade. Calma que você vai ver. E outra, eu vou te dar uma dica que não é nem o tarô que vai falar aqui, ó. Sou eu mesmo. É a Alexandra. A gente, quando tem um sonho, a gente tem uma vontade e por algum motivo nós não somos desse meio necessariamente, para nós é mais difícil. Exemplo, faz de conta. Família de médico. Tem um monte de médico, enfermeira, auxiliar. Por quê? Porque já está no métier, eles já conhecem o processo, a pessoa aprende aquele meio de trabalho desde o berço. Família circense. Já está no métier. Sabe essas famílias assim que você fala, meu, o avô era ator, a mãe é atriz, a pessoa é atriz, a filha já é atriz. Sabe esse tipo de pessoa? É porque já está no processo, já está mais fácil para essas pessoas, elas já conhecem o mecanismo, já sabe para onde ir, as opções. Agora, digamos assim, se você vem de um processo, de uma família que não tem nada a ver com aquela profissão que você idealizou para você, é mais difícil. Sim, é mais difícil. Pronto, é a realidade. Só que o que você vai fazer? Você vai manter o seu objetivo. Você não vai aceitar menos do que o seu objetivo. Exemplo, você tem que fazer estágio, tem que trabalhar para pagar a faculdade e o seu sonho é trabalhar na medicina. Então, você trabalhe no hospital. Não aceite trabalhar no banco. Você vai dar um jeito de trabalhar em algum hospital. Entendeu? Porque aí você já vai vendo o mecanismo, como é que é. Ah, já sofri demais. Cuido do meu irmão especial há 16 anos, abdiquei meus sonhos para cuidar dele. Então, estou falando disso. É para você manter o seu objetivo, o seu coração. Cuidou do pai com Alzheimer, 37 anos. Deus abençoe. Deus abençoe a sua dedicação, o que você fez, o que você faz. Isso é maravilhoso, isso é abençoado. Também já cuidei do meu pai, cuidei da minha mãe. E hoje eu durmo com a cabecinha assim, ó, no travesseiro. Ó, o travesseiro nem se mexe, de tão leve que é a consciência, ó, nem se mexe. Deus abençoe. E sim, tem o direito sim de buscar o que é teu, tá? Até porque você é jovem, tem 37 anos. Então você tem bastante força para buscar o que é teu. Sim, você vai conquistar. E coloca limite de horário e tempo, né? Procura as alternativas. Se o seu irmão, não sei de onde você vive, esqueci onde você vive, você já falou e eu esqueci. Se tem, por exemplo, a PAI, sabe essas associações que ensinam? Eu estou falando genericamente, o caso daqui, puxando o exemplo, porque você que sabe da sua realidade. Porque a pessoa, quando a gente tem, por exemplo, tem um irmão especial, aí será que não existem associações que possam ajudar esse irmão a ter mais autonomia? De repente, ele não pode ter autonomia mesmo, tem que ser ali. Então, como é que acha um equilíbrio? A profissão, o trabalho, o salário, o dinheiro é que você vai te dar. Olha, né, que dilema. Mas vai conseguir sim. É, meu amor, mas a gente vai fazer você parar de se auto-sabotar. Você vai parar, você vai tomar esses banhos e você vai mentalizar forte e você vai fazer e você vai conseguir. Guarulhos, tem razão, Guarulhos. Você vai conseguir, alguma coisa você vai conseguir. Mentaliza que você vai conseguir, tá? Algum lugar vai conseguir. Sempre tem. Não perca a esperança. Ou você vai ter que aprender a ler
a respeito, busca literatura, faça cursos, faça as coisas assim dentro de uma brecha, né? Literatura, leia, para você mesma conseguir proporcionar essa autonomia para ele, se for o caso. Tem gente que tem autonomia, tem gente que não. Estou genericamente falando, tá? Mas vai conseguir, Fabiana. Tenho fé sim, porque o seu caminho de prosperidade é tão grande. E o pessoal fala assim: ah, dinheiro não traz felicidade. Traz sim, tá? Quem fala isso é quem já tem dinheiro. Ah, importante é a saúde? Importante é a saúde. Como é que eu pago o convênio médico e compro remédio sem dinheiro? Você me explica? Como é que faz? Mas me aperreia quando a pessoa vem com essas conversinhas pra cima de mim. Ah, eu já acreditei muito nessa história. Para com isso. Você vai ter sucesso. Vai ter sucesso e acabou. Chega. Ai, meu Deus do céu. Gente, tô doida aqui. Ó, deixa eu ver se chegou mais alguma perguntinha ou não. Não chegou outras perguntinhas, só coisas para depois da live. Muito bem, obrigada. Eu agradeço muito vocês. Obrigada, Fabiana. Te tenho muito carinho, viu, Fabiana? Carinho muito grande aí por vocês todas que vierem me dar, fazer companhia, me dar apoio, todo mundo que assistiu a live. Tem tarô da semana. Ah, o tarô da semana vai entrar atrasado hoje, era para entrar de manhã, daqui a pouco vai estar no ar. Tarô da semana. Espero que ajude todos vocês com muito amor, muita luz. Se inscreve no canal, axé, bênção. Muita saúde para vocês, gente. Sim, saúde é importante, mas dinheiro também. Então, muito dinheiro para você, muito Pix, chuva de Pix para vocês, gente. Deus abençoe. Beijo. Tchau.